conversa, mais fala, mais estudo. Nós já iniciamos com a oração, né? A oração que é importante para nós, porque não tem como a gente iniciar formação, pregação sem a presença de Deus. E como o próprio Deus disse a Moisés, né? Ele é um Deus presente, é um Deus que está do nosso lado. Então, com certeza, neste momento, Deus está nos ouvindo, né? Ele está aqui e sabe o que cada um está pensando. E você lendo o Antigo Testamento, essa parte de Moisés aí, você vê e entende muito bem isso, que Deus está aqui presente, né? E como semana passada, né, nós iniciamos falando que era necessário primeiro, antes de ler a Bíblia, ser católico, né? Porque sem ser católico nós não entenderíamos o que está escrito na Bíblia, né? Então nós falamos, né, a história de Martim Lutero, falamos várias coisas para a gente entender. Então o que acontece hoje? Vamos começar aqui pelo Gênesis, né? Começar no começo, e depois iremos ao Apocalipse. Não iremos falar tudo do Gênesis, né? Iremos falar parte por parte, porque o livro do Gênesis, eles são 4 livros divididos nele. Então muitas vezes a gente vai começar a ler o Gênesis e lá na frente vai estar repetindo a mesma coisa. Tanto aqui na frente fala que Deus criou o homem, depois aqui fala que Deus criou Adão, por causa dessa divisão que há no Gênesis. Então, antes de tudo, né, ser católico, né, focado naquilo que a gente falou semana passada, quem estava aí, né, em Pedro, da sucessão apostólica, né, acreditando nisso, nós iniciamos isso aqui. No princípio, né, vamos lá pegar a Bíblia comigo, lá no Gênesis. Gênesis 1:1. Todo mundo já está aí? No princípio. Você achou? Lá para Gênesis. Vamos lá então. Assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava aí sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de nós prosseguir aqui na Bíblia, temos que entender o seguinte, que a igreja, ela sustenta em 3 condições, que é na revelação escrita, que é a Sagrada Escritura, na revelação oral, que é a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério, que são os ensinamentos. A igreja fundamentaliza nisso daí. Então, através disso, nós iremos entender aqui. Tá bom? Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No início, hoje, nós temos muita contradição em saber como o mundo iniciou, né? Eu ainda conversava com o Lucas aí essa semana, que nós não devemos duvidar se nós viemos do Big Bang, né? Se nós viemos de uma evolução dos primatas, que não é macaco, porque sabemos que esse macaco que conhecemos hoje não evolui. Então não viemos disso. Mas há uma teoria dessa evolução. Então vamos pegar o Lukács para ver o que o Lukács fala dessa teoria da evolução. Quem trouxe o Lukács ali? Tem alguém que trouxe o Lukács? Vamos pegar lá para ver o que fala da teoria da evolução inicial. Porque o Lukács mostra para nós um pouco disso. Está lá, número 42. Não é por página, está no número 42 no Lukács. Vamos ler só um pedaço dele. Para a gente ver que nós estamos em sintonia com a igreja. A igreja nos ensina. Está lá. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo eficaz, desde que não caia no erro do evolucionismo, que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos, né? Ou seja, esse evolucionismo que nós viemos do acaso. A gente viemos do nada, apenas a explosão aconteceu lá, ninguém iniciou aquilo lá. Muitas pessoas perguntam, não, mas existe alguém mais forte do que Deus? Já ouço essa pergunta. Não, tem alguém que tem criado Deus, porque Deus não pode ter vindo do nada, né? Aí vai, então, se existe Deus, existe alguém mais superior, então, é o próprio Deus, né?
Não tem como uma versão nisso daí. Para o cientista isso é só acaso. Nós vemos o Big Bang, isso aí, o mundo estava com o cosmos aguçado ali, então houve uma explosão e nós viemos isso aí e foi juntando os germes, os cromossomos, os DNAs ali e foi formando a gente. Então nós sabemos pela igreja que não é assim, né? Então o Urquhart já mostra isso para nós. Agora, vamos continuar na Bíblia aqui para a gente ver Deus criando as coisas, né? Os animais, as plantas e depois por último o homem. Vamos pulando, vamos ler tudo não, senão não vai ocupar muito tempo, só para a gente focalizar aqui, tá? Aqui, Deus disse, faça-se a luz, depois Deus disse, faça o firmamento, produza, vou pulando aqui, tá? Deus disse, produza as plantas, que nós já conhecemos, faça-se luzeiros, né? Polulem as águas, a multidão, os seres vivos, debaixo do firmamento do céu, né? E depois vem lá no versículo 24, chegam lá, Deus disse, produza a terra seres vivos, a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Assim se fez, Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, né? Quando acontece aqui dos animais, da criação dos animais, hoje nós costumamos ver os programas de televisão que falam sobre animais, nós achamos muito bonitos os animais ir lá caçando, os leões, os leopardos, né? Pensa, nossa, que bonita a natureza que Deus fez. Mas no início não era assim. No início não era para o leão matar o outro animal, não era para o leão ser tão selvagem assim. Ele era para viver em harmonia com a gente. Então, quando veio o pecado de Adão e Eva, isso tudo ocorreu com a natureza terrestre, não só humana, mas com a natureza terrestre. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, que isso tudo ocorreu. Né? Então, uma coisa que a gente tem que ver é por que Adão e Eva pecou. Primeiro foi a soberba, o pecado da soberba. O que é? Eles queriam ser Deus, né? Conhecer as coisas de Deus sem Deus, né? Então o que aconteceu? Adão e Eva, eles tinham os dons chamados preternaturais, que é o dom da integridade, impassibilidade, imortalidade e ciência moral infusa. Resumidamente nisso, significa que o homem tinha conhecimento das coisas, ele não tinha a concupiscência, né? Ou seja, a tara, né? Esse peso, essa tendência para o pecado sexual, né? Apesar que a tara pode ser usada para outras coisas, outra tendência, outro peso, né? E essa integridade, esse conhecimento de Deus e essa intimidade que ele tinha com Deus. O homem era completo nisso. Então, quando ele foi expulso de lá por causa da desobediência, ele foi expulso e perdeu todos esses dons. Por isso, nós hoje precisamos do batismo para remir esse pecado, essa concupiscência que já vem por propagação. Por isso a gente precisa do batismo desde criança. Por isso a igreja é eficaz nisso, ela sabe disso. Então, continuando aqui, vamos chegar lá em Adão. Pega aí, continua aqui no versículo 26 aí. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, hoje a gente só tem a imagem, e a semelhança a gente tenta buscar em Jesus isso, né? E perdendo por causa do pecado original, né? Sabemos que o pecado original não é pecado sexual, concorda comigo, né? Não é o pecado sexual, e sim a soberba, esse querer ser melhor que Deus, querer ser Deus, né? Aí depois vem aqui que ele reine sobre os peixes, você vê que Deus deu autoridade a eles, né? Vamos pulando aqui porque, né, tudo isso aqui já a gente poderia interpretar o pé da letra, não tem problema nenhum. Temos que entender que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente acha que Deus é um Deus mau, e é totalmente contrário. Deus é um Deus muito presente. É porque o homem, nesse início aqui, ele era muito embrutecido. O homem, a cultura da época aqui, o homem era embrutecido demais. O homem não tinha essa consciência que a gente tem hoje. Vamos fazer essa maldade, isso aqui é muita maldade. A gente faz, não. Para ele, na época de Abraão, existiam vários deuses. Eles faziam, sacrificavam criança, põe dentro lá do deus Moloque, lá dentro daquele boi, né? Boi lá e sacrificava a criança viva lá dentro, queimava, torrava lá dentro. Entendeu? E Abraão, né, mais pra frente que ainda vai ver, Abraão era acostumado com esses deuses, mas ele era enoteísta, que significa, ele sabia que existia vários deuses, mas ele acreditava num, que era o Deus Javé, né? Apesar que esse nome não pode falar, mas é o Senhor, é o nosso Deus.
Deus vivo, né? Então, quando Abraão ele era enodeísta, os outros eram tudo politeístas. E depois, futuramente, quando Deus foi preparando o povo, ensinando o povo, ele foi aprendendo que existia um único Deus. Aí o povo de Israel foi se tornando monoteísta, ou seja, acreditar em um só Deus, esse Deus. Por isso lá na frente a gente vê falando assim, Deus de Jacó, Deus de Isaac, entendeu? Deus de Abraão. A gente vê na frente por causa disso, porque isso foi passando por tradição e eles foi seguindo isso, né? Vamos então aqui, vamos lá para o paraíso, vamos, né, passando a parte aqui da criação do homem, né? O homem pecou. Vamos lá no paraíso, que é o versículo 5 aí, no começo. É o versículo 5, capítulo 2, versículo 5 aí. Amém? No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia um homem que ele cultivasse. Versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Né? Quem quiser destacar aí, o Senhor Deus formou o homem do barro. Sabemos aqui a maioria que nós não fomos feitos do barro. Isso aqui é um gênero literário que o autor chamado agiógrafo, é o nome dos autores bíblicos, agiógrafo, escreveram. Então, o entendimento que eles têm, assim, de criação, Deus passa essa inspiração a eles, mas pelo entendimento dele. Igual aqui, eu estou aqui falando. Se Deus querendo utilizar em mim, não que eu sou o perfeito aqui, eu sou só um servo aqui, mas Ele querendo utilizar, Ele vai utilizar daquilo que eu sei. Então eu vou tentar transmitir da forma daquilo que eu sei, daquele conhecimento que eu tenho sobre certa palavra. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, é o autor inspirado, a igreja reconheceu isso aqui como canônico, né, como índice, como verdadeiro, e instruiu ele. Então, na época dele, nós fomos tão bem feitos que ele encarava como isso, que Deus modelou a gente no barro, fez a gente perfeito, e nós deturpamos isso, né? Então, quando ele fala aqui, né, inspirou pelas narinas, significa que ele deu o sopro da vida. Isso se chama espírito, porque se nós formos ver a diferença entre alma, espírito e corpo, né, no escrito hebraico, vamos ver que existe no grego nós vamos ver que existe o pneuma, que é o espírito, a psique e o soma, né? É a sequência aí. Então, nós temos que entender essa diferença entre alma e espírito. Então, certo que nós não precisamos saber disso, mas só para a gente discernir aqui, né? Quando ele fala narinas aqui, né, o sopro, significa o sopro da vida. Por isso que a gente fala, mas qual é a diferença entre a alma e o espírito nosso? Né? Aí a gente vai ver que o sopro, né, é o que dá a vida. Depois a gente fica com a alma, porque o sopro a gente vive e depois Deus coloca a alma. Entendeu? Isso é o que a gente entende de alma, corpo e espírito. Tá? Então, quando ele diz aqui que inspirou pelas narinas o sopro da vida, o homem tornou-se um ser vivente por causa disso. Há uma outra questão, né, em dizer que o homem pode muito. A igreja acredita também, não afirma, ela acredita. É a questão da ciência, né? A questão da ciência é resolver esses casos. Mas acredita que o homem antes, ele poderia ser um homem bárbaro, tipo aqueles que a gente vê em filme, aqueles homens caçadores de aqueles animais, dentes sábios, aqueles, né? A igreja acredita nisso, que pode ser que isso aconteça, né? Que eles eram embrutecidos, eles não tinham ainda uma alma. Aí depois Deus viu que ele estava se formando, o homem foi ganhando inteligência, foi vendo a personalidade, formando o seu corpo, nada de coisa de macaco, tá? É um primata, ele foi amadurecendo. E Deus viu que ele estava no ponto e foi e colocou a alma. Por isso nós falávamos da colocação da alma na concepção semana passada, né? Nós falávamos sobre isso. Então a igreja também acredita nessa hipótese, tá? Vamos lá, versículo 8. Vamos dar uma sequência boa aqui. Versículo 8, capítulo 2. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado.
quando se diz Jardim do Éden aqui, se diz que é o paraíso, né? É o jardim, o paraíso, local, mas não existe esse local. O povo hoje tenta achar, vamos achar o paraíso. Os cientistas jamais, esses caras não vão achar nunca o paraíso aqui, né? Porque está tudo, esse aqui é um estado de espírito, e eles não entendem isso, porque os cientistas não entendem nada de teologia. Então, o fato de não entender isso, eles jamais vão entender que isso aqui é um lugar, é um estado de espírito. Eles não aceitam isso. Então, para nós aqui, o Jardim do Éden é um estado de espírito. É os dons preternaturais que nós falávamos, que Adão e Eva tinham. E isso depois se perdeu, né? Os cientistas eles ficam mais fixados no existencialismo, no materialismo. Isso, Eles não conseguem essa dimensão. Exatamente. Agora, pulamos aqui para o versículo 18 lá. Vamos pegando as partes principais aqui do Gênesis, tá? Da criação. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver com eles os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome, né? Pulando aqui no versículo 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe a costela e fechou com carne em seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, né? Aqui você vê que aqui na frente, aqui no capítulo 3, versículo 20, vai falar do Adão e da Eva. Aqui nós estamos falando do homem, tá? É a mesma coisa, porque Adão não é um nome próprio, né? Como a gente conhecia lá, ele chama Adão. Não é homem. Adão é homem, né? Que é o ser vivente lá. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Só uma pergunta, em relação aos nomes dos animais, o que dá para entender sobre isso? O nome dos animais? Se foi Adão mesmo, é os nomes que a gente conhece exatamente, hoje? Não exatamente. Com certeza passou por multiplicação, né? Porque a época lá era. Mas tem muito a ver. Esse estudo aí é paleontologia, é outra coisa que eles estudam aí, arqueologia, eles conseguem definir isso daí. Mas o que eu quis mostrar aqui é que o homem tem o poder sobre os animais, tem o domínio dos animais, porque Deus viu que isso era bom, né? Então, voltando aqui para o versículo 22. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, ou se chamará Isha em hebraico, né? Significa mulher. Ishi é homem, Isha é mulher. Chamará mulher, porque foi tomada do homem. Então, aqui nós temos uma prefiguração lá do Evangelho já, a questão de casamento, né? Porque quando perguntaram para Jesus lá, não sei a parte certinha aqui, né? Não precisa lá não. Perguntaram para Jesus se era lícito, né, o homem se divorciar, né, largar da mulher. E ele disse assim que não, né? Porque ele falou assim, não, mas a lei de Moisés aceitava o divórcio, né? Mas aceitava, aí Jesus respondeu que aceitava por causa da dureza do coração desses homens da época, né? Por causa da sua dureza. Então, quando ele arrancou, o que significa esse arrancar, né, a costela? Não significa que Deus arrancou necessariamente. A igreja não acredita nisso. Acredita que Deus pode fazer tudo. Mas ele quis mostrar, isso aqui é simbólico, que nós pertencemos à mesma dignidade da mulher. Quando São Paulo fala de submissão, não significa que o homem é maior que a mulher. Significa que os dois estão sob missão, estão juntos na missão de educação de filhos, né, do relacionamento deles com as pessoas. Então, essa questão da costela aqui significa isso. Esse tirar do lado, essa entrega. Entendeu? Então, esse significado aqui do Gênesis significa isso para nós. Tá ok? Beleza. Então, vamos aqui. No versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Aqui, né, você vê que ainda não existia a tara, né? Esse peso sexual que eles tinham. Então eles não notavam que estavam nus,
né? Porque tinha todos os dons preternaturais. Antes de nós continuar aqui, vamos ver o que o catecismo, né? Quem trouxe o catecismo aí, que o catecismo fala da criação do mundo. Isso é importantíssimo para nós. A gente vê que tudo isso que eu estou dizendo aqui é tudo baseado, né, na igreja, Bíblia, catecismo, código de direito canônico, concílios, documentos e vida de santos. Tudo que eu falo aqui, tá? Só para a gente ficar ciente disso, que eu não estou falando nada fora da igreja, tá? Tudo dentro da igreja. Quem trouxe o catecismo? Ele trouxe a catecismo? Não? Trouxe a catecismo? Chegar. Vamos lá. Número 69 do catecismo. Espera aí que vou pegar o número correto aqui, porque 69 aqui é do meu catecismo aqui diferente aqui. Você pega aí no número 293 do catecismo, sem ser o enquete. É o catecismo. É o outro compêndio aí. Ninguém trouxe não. Uma vez eu leio aqui. Aqui fala aqui, né? Por que Deus criou o mundo, né? Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a Sagrada Tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Você vê que aqui já fala tudo, né? Que não foi para ele mostrar que ele era poderoso, ele foi para manifestar aquilo que ele verdadeiramente é. Né? O catecismo é bem claro isso. O catecismo mostra perfeitamente tudo que a gente quiser saber, a gente vai encontrar no catecismo. O catecismo mostra tudo para a gente, né? Questão de criação, tudo isso. O YouCat já é uma versão diferente, né? Ele pega pontos mais complicados, pontos mais específicos para o jovem, mas o necessário, né, para a gente é o catecismo. Mas o YouCat é também, porque não é à toa que o Bento XVI aprovou ele, né? Até nas primeiras páginas do Bento XVI, no YouCat, se eu não estou enganado, na própria carta do Bento XVI, ele fala que o YouCat não é um novo catecismo, não é para se assemelhar ao catecismo, mas é um paralelo, para auxiliar. Exatamente. Então, a igreja também vê uma parte da questão de Adão e Eva. As pessoas perguntam muito hoje, Adão e Eva, eles vieram e depois criaram mais pessoas, né, por se relacionando ali, foi vindo mais pessoas, ou, né, tiveram outra população do outro lado do mundo? Há uma pergunta isso aí. E a igreja encara isso como poligenismo e monogenismo. Né? Esse poligenismo é que, por exemplo, um tronco só. Né? Ou melhor, o poligenismo seriam dois troncos. Um tronco só, mas só que, por exemplo, aqui surgiu Adão e Eva. Aí nasceram ali, Caim e Abel. E depois já tinha um outro tronco lá, né? outro homem e mulher lá que criaram, nasceram outros filhos e se casaram com Caim e Abel. Caim e Abel morreu lá. Né? Se casaram com os filhos de Adão e Eva. Tá? Então há essa diferença. Ou o monogenismo, que vieram só apenas de Adão e Eva. Né? A igreja acredita nas duas formas. Tanto desde que vieram de um só casal. Né? E muitas pessoas falam, não, já existia outro casal. Não, peraí. Né? Primeiro vieram Adão e Eva, e depois... É porque quando se conta a história de Adão e Eva, né, se conta, na verdade, na época de Abrão, no ano de 1700 a.C. E depois vão relatar o Gênesis 500 anos depois. Aí o cara já tinha uma população, já tinham fazendas. Então eles começaram a contar os casos de acordo com o que eles viviam. Né? Tudo que acontecia lá, o Espírito Santo inspirava eles assim, de acordo com a época deles. Então, naquela época Deus fez assim, criamos de Adão e Eva, e depois se casaram e criaram essa população. É assim que a igreja entende. Tá? Vamos continuar na Bíblia lá. Qual que é o seu nome? Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Mas aqui em Gênesis, fala que mais pra frente, que depois Adão teve outros filhos, além de Caim e Abel. Sim. Correto? Sim. E aí, da geração deles, que vieram outros filhos. Aí, no caso, isso daí já não é filho, no caso... não pode ser filho de Adão com Eva, a mulher que casou com o outro filho de Adão. Não, sim, é porque... Na tradução, se você for ler Gênesis, profundamente, desculpa. Não, tem que perguntar mesmo. Não tem lógica. Não, é porque, igual ela está falando aqui no começo, que o livro do Gênesis é separado em 4 livros aqui.
Em vários livros aqui, na verdade. Então, você vai ver que aqui fala uma coisa, aqui fala outra, tentando complementar. Né? Mas você está falando em questão de incesto. Né? Questão de incesto. Mas só que, por exemplo, naquela época não existia empecilho para isso. Né? Deus poderia permitir, sim, que os próprios irmãos se relacionassem para criar mais pessoas, porque não tinha, igual nós falávamos aqui da Tara, entendeu? Embora já tinha acontecido pecado, mas não tinha essa tendência forte igual tem hoje, entendeu? Mas pode ter acontecido de os irmãos próprios se casarem, entendeu? Deus permitiu isso. A igreja fala dessa maneira, e permitiu que os próprios irmãos se casassem e criassem outras pessoas. Nisso, aí os irmãos foram indo para outros lugares, conhecendo as pessoas, não, aí depois a população já estava grande, porque aqui se conta 500 anos depois. Por isso que ele fala assim, depois Caim se casou com quem? Com outra pessoa, daí surgiu um grupo aqui. Aí depois caiu, se casaram por lá e nasceu outras pessoas e se formaram um grupo. É assim que foi. Mesmo que foi no relacionamento entre irmãos. Na época não tinha nada, nenhum empecilho para isso. Entendeu? A igreja ensina dessa maneira. E Deus poderia ter permitido isso. Respondeu? Ou ficou dúvida ainda? Mais ou menos. Deixa eu te fazer uma pergunta, não. Volta a falar, porque é uma questão que a gente vai encontrar sempre, a gente vai encontrar pessoas aí falando que o livro do Gênesis foi essa questão de 1700, 500 anos depois, que ele não é o princípio, que na verdade é uma mentira. Você vai escutar a gente falando isso, né? Pagão e ateu, você vai escutar direto falando isso. Volta só antes de continuar a focalizar isso. Esse que é um estilo literário. O que é o Gênesis? Então, o gênero literário do Gênesis, ele é tipo assim, é um conto, né? É um sentido histórico que eles contam aqui. É de uma época primitiva, é um gênero literário primitivo, entendeu? No povo meio assim, embrutecido, igual eu falava, entendeu? Então, o conceito dele, essa história de falar assim, não, mas aqui ele teve mais filhos, mas como pode ter vindo mais gente, veio gente de outros lugares. Não veio isso. Né? Não veio. Aqui a igreja vem, analisou isso daqui e escreveu em documentos, isso aí só não sei onde está, né? E vários ensinamentos disse que pode ter relacionado os dois irmãos aí, né? Que foi nascendo mais, estou dizendo Caim e Abel. Aí foi vindo outros depois, né? É porque até a Bíblia mesmo fala que Caim e Abel teve irmãos também, não fala? Teve irmãos, exatamente. Que aí Adão e Eva foi gerando mais filhos. Depois foi casar-se, eles não ficaram ali com Adão e Eva, foi se separando, foram para outros lugares. Aí, quando eles se encontravam, né, não reconheciam mais que era irmão, nem sabiam que tinha irmão. Pode acontecer até hoje. Até hoje, exatamente. Exatamente. Pai tem filho lá. De repente você está namorando, casando com uma irmã, não sabe? Exatamente. Exatamente isso. É assim, não tem muita explicação, mas isso aqui já ensina. Beleza? Vamos lá agora para a culpa original. Né? Vamos dar uma sequência aqui. Pegamos lá o capítulo 3. Esse aqui vamos capítulo 3 do Gênesis. A serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha informado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele nem tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Para vocês verem que nessa época aqui, Adão e Eva eles estavam com os dons supernaturais. Né? Então eles já conheciam essas coisas. Mas eles queriam ir além, eles queriam ser Deus, queriam ter o poder de Deus. O demônio está fazendo isso com a gente hoje também, né? Por causa da mentira. O demônio, quando tenta que a serpente, por causa do tipo de animal que era, mas não significa necessariamente que a serpente falou, né? As pessoas pensam que a serpente falou assim com ela, mas não foi assim, né? É apenas, isso é o que acontece hoje com a gente. Vocês notam quando nós somos tentados. Nós ouvimos aquela conversinha interior: não, pode ir lá, faz isso, não tem problema, não, você quer se
se relacionar com um homem casado. Não tem problema, Deus está falando isso, mas o importante é viver o amor. Mas você tem problema com a homossexualidade? Não há problema nisso. O importante é você ser feliz. Deus lembra disso, amar uns aos outros, né? Eles vão deturpando e você vai naquela. É da mesma maneira que Eva foi tentada. Mas só que Eva tinha os dons supernaturais, conhecia Deus, né? Conhecia exatamente. E mesmo assim, pecou, né? E levou isso para Adão. Então, quando entendemos aqui a questão da serpente, é isso. É o que nós somos tentados hoje. E é o demônio. Porque quando Adão e Eva foi lançado para a terra, né, nesse estado de espírito, né, dos dons supernaturais, houve essa briga dos anjos de Deus. Que aí desceu a terça parte da terra. Deus permitiu que o demônio fosse para a terra, né, e o homem fosse tentado. Porque Deus conhece tudo e sabia muito bem o que o demônio queria fazer: matar o ser humano, matar o homem. Porque o Lúcifer, que é um anjo de luz, era um anjo de luz, né? Mas ele deixa de ter sua perfeição, né? Ele achava que ele seria a imagem e semelhança de Deus. Ele pensou que ele seria. Então, quando Deus disse que criaria um homem à imagem e semelhança dele, ele ficou revoltado. E foi a hora que houve essa briga. Aí houve os anjos, os arcanjos, né? Que São Miguel lá brigou, né? Rafael, todos os anjos lá brigaram e expulsaram o demônio de lá. E Deus permitiu que o demônio fosse para a terra. Aí Adão e Eva estavam sujeitos à perdição. Mas mesmo assim, Deus queria ver até onde o amor do ser humano. Até hoje isso acontece. Por que nós somos tentados? Por que nós vemos tanta tragédia? Por que o homem mata o outro? Por que a gente acaba se tendo o sexo antes do casamento? Por que hoje existe a fornicação, a prostituição, a masturbação, essas coisas tudo? Por que será? Né? Porque Deus permite essa tentação para nós, mas Ele não permite tentação maior que não possamos suportar, né? Deus, está escrito isso. Então, Deus permite isso tudo, né, para que nós aprendamos e para que nós sejamos livres para amar Ele, né? Ele quer que a gente seja livre, porque se Deus chegar aqui na nossa frente agora, né, Ele entrar aqui no nosso meio mesmo, verdadeiramente, como divindade, nós todos perderíamos a liberdade, nós não seríamos mais livres, né? Porque só o fato de Deus estar na sua frente, você tem liberdade para, eu não quero amar Deus, por causa da perfeição de Deus, você é obrigado a amar. E não é assim que Deus queria. Ele quer que você escolha se você quer Ele ou não quer Ele. Tanto é que os anjos só tiveram conhecimento pleno de Deus após essa ruptura, após o demônio ser expulso. Exatamente. O demônio, ele não vê a face de Deus, ele não chegou a contemplar. Os anjos sim. Exatamente. Quando teve a briga no céu lá dos anjos, os anjos, eles ainda não tinham visto a face de Deus. Eles não conheciam a face de Deus. Deus transfigurado, plenamente Deus ali. Entendeu? Eles sabiam, eles tinham a percepção de Deus que nós temos hoje. Nós sabemos que Ele existe, nós escutamos a voz dEle, nós sabemos que é Ele, mas nós não sabemos, não vemos, igual Ele falou. Se Ele aparecesse aqui como Deus, nós perderíamos essa liberdade. Os anjos tinham essa liberdade. Deus deu a eles um tempo de liberdade para que eles... Só que uma parte desobedeceu, a outra parte obedeceu. Muitos deles converteram e desconverteram. Só que houve uma ruptura nesse tempo. Na ruptura desse tempo, os que desobedeceram foram precipitados e não chegaram a ver a face dele. E para os anjos obedientes, aí sim ele se revelou. E eles conhecem a face de Deus. Até no livro do... Isso aí é o Tratado de Demonologia descrito do Zé Antônio Forteia, no Padre Liberta das Forças Ocultas, no Padre Wagner Bahia, Liberta das Forças Ocultas, está escrito também. E no livro do Monsenhor Jonas Abib, Anjos. O Padre Forteia, ele até tem um livro lá que fala sobre os anjos, que ele fala que não é como... Não foi desse jeito, mas o que ele entende é que os anjos viam Deus como um feixe de luz, como o sol.
Essa era a única visão que eles tinham de Deus. E uma voz. Era única, como um trovão. Exatamente. O próprio Moisés via dessa maneira também. O próprio Moisés via dessa maneira. Então, assim, como nós perderíamos essa liberdade, é como se fosse o sol, né? Se você olhar para o sol, você não consegue olhar para o sol. Você não consegue chegar. É assim mesmo, a mesma coisa de divindade de Deus. Se Deus aparecesse aqui, você perderia toda a liberdade, você não conseguiria enxergar. Porque a nossa fragilidade humana é muito grande. Entendeu? Por isso nós só chegaremos essa plenitude com Ele no final dos tempos, né? Nessa escatologia que nós conhecemos. É tudo que vai acontecer no final. E nós já vivemos uma escatologia, né? Que é a Eucaristia hoje, né? Que é essa presença real de Jesus, do nosso Deus, neste mundo. Tá certo que para os nossos olhos a gente não consegue enxergar, a gente tenta enxergar, mas tem que crer, né? Assim, não, eu não consigo ver que Deus está ali, mas você vê o essencial, né, que está ali. É da mesma maneira, né? Assim como a lua é opaca, né, não tem luz própria, né, o sol, quando ilumina ela faz grandes coisas. É igual a gente assim. Nós somos opacos perante Deus, né? Mas esse sol que ilumina, esse Deus que nos dá força, faz com que nós façamos maravilhas. Que a gente tenha dons do Espírito Santo, né? Esses dons infusos que nós já possuímos no Crisma, né? Então é assim que Deus nos orienta, essa presença de Deus, né? Então vamos continuar aqui, né? O fruto da árvore não morrereis. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também a seu marido, que o comeu igualmente, né? Os dois já eram unidos, né? Então um acaba passando para o outro, né? Então acho que essa parte aqui da original está bem sacada, todo mundo entendeu? Entendeu bem, né? Deixa eu ver aqui no versículo 15 aqui. Tá, vamos aqui definir aqui, que naquela hora nós falamos do homem e mulher, e agora aqui fala do Adão. Pega lá no versículo 20 do capítulo 3, só para a gente ver que está escrito Adão ali. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes, porque Eva significa isso, né? Mãe dos viventes. Aí aqui já aconteceu, ó. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Você vê que parece ser uma sátira de Deus, falando com Adão e Eva aqui. Eles quis, né, ser conhecedor do bem e do mal, a tentação que a serpente, que o demônio fez a eles. Você vê que Deus fala que agora eles não podemos deixar que eles se tornem um de nós. Fala que é uma sátira aqui, né? Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Não agora, né? Não neste momento. Porque quando Deus já faz tudo aqui, quando Adão e Eva pecou, ele já estava preparando o seu filho, né? A segunda pessoa da Trindade Divina, Jesus, né? Porque eles têm todos os mesmos pensamentos, é 3 em um só, com o mesmo pensamento. Ele já sabia que ia mandar o filho futuramente. Aí a partir daqui começou a preparar, né, o povo de Israel, separando as tribos, 12 tribos de Judá, 12 tribos de Israel, né? Separando toda essa tribo para preparar o povo para vir Maria e nascer Jesus, uma pessoa consagrada, uma pessoa virgem, né? E assim foi, né? Vamos continuar. Mas ainda de uma certa forma, então, Deus sabia que a Eva cometeria esse pecado. Como Deus, ele não faz parte desse tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós fazemos parte do Cronos, né? Deus é Kairos, né? Então, essa parte não é fácil entender, né? Não é fácil entender porque esse tempo de Deus é difícil de identificar. Porque como assim? Como que Deus sabe esse antes e nós não sabemos, né? De uma certa forma. Então não adianta nada eu querer, eu vou estudar. Eu pretendo estudar, mas se Deus já sabe que eu vou estudar ali, então que diferença vai fazer?
Né? Deus já sabe, então eu vou desviar, porque aí Deus não vai saber o que eu pretendo fazer. É porque Deus está fora desse tempo, então não se mistura com esse tempo cronológico da gente. É um tempo de conhecimento, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Né? Essa onisciência dele é o conhecer tudo. Essa onipresença é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E essa onipotência é o poder máximo. Tem um santo que fala que Deus é um instante que não passa. Exatamente. Não sei se São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, não sei qual dos dois. Sim, é por causa desse tempo, porque ele está fora do nosso tempo, então ele é o conhecedor de tudo. Então muitas pessoas pensam assim, então como São Paulo lá fala da predestinação lá, que Deus predestinou alguns e a outros não, que não sei o quê. Não, Deus preparou certas pessoas, né, o caminho delas, assim como foi de Maria, mas era livre para escolher. Né? Porque a gente fala do amor de Deus, que da escolha, da liberdade, que Deus deixou o demônio ir na terra para a pessoa escolher. Então Maria passou por isso, mas só que ela foi privilegiada, né? Privilegiada, mas essa escolha dela ela tinha. Ela já tinha sido, ela consagrou ao templo, ela fez várias coisas antes, né? Então a liberdade é que tem, tá? Então, Mas eu vou, desculpa. não tem problema não. Mas não sei, eu acho que eu li um livro. Deus, antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente pensa, já sabe o que está na mente da gente. Isso, né? Então, eu creio que ali, quando Eva já estava ali, ele já sabia que Eva ia cometer. Por isso que ele já estava providenciando a chegada do seu filho. Sim, com certeza. Era a salvação do mundo. Sim. Eu creio porque é difícil a gente saber, Deus já sabia. É difícil no nosso intelecto entender essa questão de Deus saber, de Deus conhecer. Né? Você não sabe, você vai sair daqui, o que você vai fazer? Você pretende, mas Deus já sabe exatamente o que Deus faz. Deus já sabia que graça tem. Não, Deus sabia, você não. Né? Ele sabia identificar isso daí. Mas exatamente isso mesmo. Porque às vezes você planeja, por exemplo, você planeja uma coisa e chega naquilo ali, você não vai fazer aquilo, você vai para outro caminho. Exatamente. Então é coisa assim que eu planejei isso, mas eu penso assim, Deus não quis isso para mim. Colocar os pensamentos, né? Mas eu acho que é igual ele falou, a escolha, né? Deus sabia que Eva ia ser tentada, ele falou, ela tem a escolha. Já tem a escolha, exatamente. Eu sei que ela vai ser tentada, e igual ele sabe que todo mundo aqui é tentado todo dia, mas a gente tem a escolha. Ele está falando, filha, vem pra cá, filha, não vai, vem pra cá. Mas você tem a escolha. É como se fosse assim, ó. A gente, a partir de um ponto da escolha aqui, a cada escolha que você tiver, você vai tomar um caminho. Deus conhece todos eles. Deus conhece todos os caminhos. É como se você estivesse na estrada e tivesse várias bifurcações. E você não sabe para onde vai nenhuma delas, só que você tem que escolher uma. Deus sabe o destino de cada um. Tanto que mesmo quando a gente cai na tentação, a gente ainda sente a presença dele ali. Mesmo quando a gente vai nos caminhos errados, a gente ainda sente a presença de Deus. Depois que passa, você vai ficar lembrando e fala, nossa, mas aquilo lá podia ter me levado num lugar tão ruim, mas mesmo assim você ainda sente. Ele sabe que você está ali, mas ele sabe o caminho que você está tomando, mesmo não sendo dele, mesmo assim, ainda está ali. A gente sente que ele está ali. Mas o que eu já vi falar, quando acontece, por exemplo, muita gente às vezes culpa, Deus não me ajudou e começa a excomungar, né? Mais ou menos por aí. Mas de qualquer forma, eu sempre penso, não sei se eu já li em alguns livros, sempre vejo a citação dela que fala assim, que muitas vezes Deus não pode fazer que não aconteça, mas Ele vai estar presente para te acolher. Exatamente. Então, de uma certa forma, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Você fez sua escolha, mas Ele está com os braços para te segurar. O problema hoje é que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a cruz. Muitas vezes a doença chega na pessoa, um câncer, né, essas doenças mais AIDS, alguma coisa assim, a pessoa pensa que, é Deus que quis assim, foi por causa do meu pecado, é porque eu fui uma pessoa má, é porque eu fiz aquilo ali, então Deus colocou. Primeiramente, Deus não coloca nenhum tipo de mal na pessoa. A pessoa fala assim, é aprovação de Deus, né, mas não é assim, mas através daquilo lá, porque se você é uma pessoa de fé, né, e você é uma pessoa, porque acontece de um câncer vir com uma pessoa, né, que tem uma vida de ascese, uma vida que busca só as coisas corretas, né, vida de ascese é assim, você buscar a santidade, né, que busca e acontece de ter um câncer, acontece isso, mas só que essas pessoas sabem encarar isso. Os santos morreram, na maioria deles, com doenças
Porque acabou mesmo. Agora estou dizendo assim, a pessoa que vive uma vida de ascese mesmo, assim, sem falar o santo, mas a pessoa assim, que a pessoa anda de igreja, que a pessoa faz bem para as pessoas, como que Deus permite acontecer isso aí? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, as pessoas que estão do lado daquela pessoa que está com câncer, está se convertendo, né? Aquela pessoa às vezes seguia aquela vida boa, mas tinha uma coisa que estava impedindo dela chegar no céu. Deus, você acha que não vai permitir que aquela doença continue nela para ela se mudar de vida? Assim se converter daquilo, mesmo que ela tenha feito tanta coisa boa? Então, o que importa para Deus é ganhar a alma. Entendeu? Então, por mais que você fale, não, Deus devia curar ela, as pessoas vêm, faz oração, né? Entrega na Santa Missa, faz de tudo para a pessoa ser curada e a pessoa morre. O Padre Léo é uma experiência disso. Mas só que o cara ele é tão consciente no que ele fala, ele falou assim depois, né, com o Padre Fábio lá, né, assim, o Padre Fábio perguntando para ele, ô Padre Léo, por que você não pede a Deus para curar dessa doença? Né, você é uma pessoa assim e tal. Ele respondeu assim, como eu posso plantar limão e colher laranja? Não tem jeito, né, eles tinham consciência, porque o Padre Léo, nós sabemos que ele fumava maconha, né, antigamente, na vida dele para trás, mas ele foi se convertendo e a consequência desse pecado dele chegou, né, na verdade, veio até ele, mas ele encarou isso como uma purificação para ir para o céu, e com certeza vamos daquele lado do céu, não tenha dúvida disso. Então o que a gente tem que aprender é encarar isso daí, essa liberdade que a gente tem, né, que Deus permite o acontecimento de coisas ruins, não é Ele que coloca, então você tem que louvar a Deus mesmo nessa dificuldade, né? Porque vai ter demais. No catecismo da igreja, você pegar o catecismo aquele grossão, se você for atrás dele, tem assuntos, assim, como se fosse um dicionário, assuntos, e na frente tem os números que falam sobre aquilo, em que página está falando sobre aquilo. Se você for no lugar lá, sofrimento, vai falar, tem as páginas do catecismo que falam o que a igreja acredita que o sofrimento é. E uma das coisas que o sofrimento é a santificação. Essa purificação, essa... Tem que amar. Verdade. Gente, vamos ver mais o que a gente pode fazer aqui em questão do Gênesis, né? Porque o Gênesis parece ser meio chato, né? Mas, assim, meio cansativo. É chato, né? Mas foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo, porque só para a gente entender mais ou menos, para a gente não ficar assim, né, veio do barro, né? Mas como que a gente veio na verdade, né? Deus criou a gente como? Não veio do barro. Posso fazer uma pergunta aqui? Faz. As árvores. Fala delas. Qual árvore? As árvores que Deus falou, plantou lá. A árvore da vida e a árvore da sabedoria. Conhecimento bem bom. A diferença entre a árvore da vida, que Deus As fala, duas árvores que estavam plantadas. e a da... Comenta sobre Que não podia mexer. É. Não podia comer. Então, da árvore do fruto que não podia comer, né? Isso. Então, eu tô bem lembrado disso aí, porque quando ele fala aqui para não tocar nesse fruto, nessa árvore, Deus estava colocando uma regra, uma lei para Adão e Eva, para eles não... Limite, né? Estava colocando assim, uma lei para eles, tipo assim, para ver se Adão e Eva eram obedientes. Estava colocando uma lei de obediência para eles. Eu vou dar nada. Então aqui na verdade ele falou assim, nesse vocês não mexem, porque eles já tinham os dons, conheciam tudo, sabiam o que era pecado, sabiam que não podia ofender a Deus. E Deus queria testá-los. Deus pode isso. Né? Queria ver se até onde eles iam. Então nesse aqui, não toque. É a mesma coisa, depois vem para nós os 10 mandamentos. Se você vive o que Deus falou, você viverá. Né? Se você viver os 10 mandamentos, você vai viver bem. Né? Então aqui o fruto, essas duas árvores significa isso. E depois aqui é apenas uma sátira, né, da árvore da vida aqui, para não toquei, porque ele está querendo ser que nem a gente, né? Essa soberba de Adão e Eva, que muitas vezes nós temos hoje, né? Essa vontade de assim, eu quero conhecer Deus, eu quero esses filósofos como Nietzsche, esses caras aí, nós matamos Deus, aonde está Deus? Eu não vejo Deus em lugar nenhum. Nietzsche era um maluco filósofo, né, na verdade. Entendeu? Então essas pessoas ficam querendo ser Deus, é soberba, falam assim, não, Deus não existe. Eles eram ateus, né, na verdade. Eles tentaram descobrir Deus, né, falaram assim, Deus não existe, mas depois ele fala que nós matamos Deus, porque ninguém acredita em Deus, ninguém sabe se ele existe de verdade. Então Nietzsche tinha essas ideias, são filósofos, que meio, né, contraditórios.
Eles Uma tinham ideia meio agnóstica, né? eles tinham uma vida assim, muito ruim, assim. Tipo assim, ele foi. Os pais dele, o pai dele tentou abusar dele. Então foi acontecer essas coisas assim, o cara foi bem perturbado psicologicamente. Então ele tentou fazer filosofia daquilo que ele conhecia, daquilo que ele vivia. Isso não é filosofia. Filosofia faz parte da teologia, então se faz parte da teologia tem que ter uma conversão. Entendeu? Não é simplesmente assim, começamos a falar de Deus sem conversão, apenas daquilo que ele vivia. Por que Deus permitiu isso acontecer? Né? Então não é bem assim. A gente tem que saber encarar isso. Né? Então está explicado aí, Darwin. Então vamos ver aqui o que tem mais interessante para nós aqui, que vai servir. Né? Vocês podem me ajudar aí também, se vocês querem saber de alguma coisa aqui do Gênesis. Né? Guilherme falou de Adão, eu tô aqui pensando de quem que eu tenho que ter raiva? Da serpente, do Adão, da Eva, porque eu tô sem saber agora. Tá uma mistura de sentimento aqui. Que hora que eu tenho que começar a saber? Eu já comecei na hora que ele falou que se eles não tivessem pecado, os animais seriam todos mansos, né? Já começou nisso, Eu sou completamente apaixonada por animais. E eu fico, sabe, eu sempre pensei, gente, por que não pode ser tudo lindo, sabe? Estamos conhecendo depois do pecado. Leão, assim, tudo pertinho, gente. Tanto é que alguns. No caso de Daniel, na cova dos leões, o Daniel, a santidade de Daniel, a presença de Deus em Daniel ali, né? Na entrega de Daniel, os leões porque tinha. Nem só Daniel, também Santo Antão. Aquilo ali tinha que ser, nós tinha que ser assim, né? Entrava lá os leões, foi 60 e ficava. Senta aí perto, a gente tinha que ter autoridade. Santo Antão, São Francisco. Entra lá pra dentro. Um dia nós vai. Meu sonho é passar por esse lugar. Esse eu quero o céu. Não, peraí, só falando aqui, lembrando aqui, voltando aqui, quem vai recordando as coisas, quando ele falava de Maria, que depois que Adão e Eva pecou, Deus já tinha pensado, né, em vir uma mulher, né, que nasceria Deus. Né? Então, quando ele pensou isso, há um tratado de Ana Catarina Emmerich, ou Emmerich, né, que ela foi uma pessoa assim, ainda não foi beata, ainda está nos processos lá. Ela se alimentava nos últimos momentos de sua vida, nos últimos tempos de sua vida, alimentava só de hóstia, né? Só de hóstia consagrada. Né? E viveu muito tempo, muitos anos, depois de 3 anos, só de hóstia e água, né? Incrível isso. E ela escreveu um livro, né, do seu tratado, e lá dizia que no momento que, antes de Adão e Eva pecar, antes que Deus conhecia, como ele está fora desse tempo, assim que ele foi pecar, Deus foi e tirou uma costela de novo de Adão. Porque para nascer Deus de Maria, virgem, pura, tinha que vir de uma pureza total, né? Porque é Deus que vai nascer na condição humana, e Ele é Deus, então Deus é divindade pura. Então, naquele tempo dos dons preternaturais de Adão e Eva, Deus veio e tirou de novo. Aí ela ainda citava assim, Deus veio como cutelo na mão, né? E tirou, né? Claro, é todo um simbolismo como fala? De visão que ela está tendo. Então é todo um símbolo. Ela foi falando aqui, ele foi citando, e um rapaz, um escritor, foi escrevendo, né, que ela via nas visões dela. Escreveu, foi, cortou lá e passou. É chamada porque na costela de Adão possuía a bênção da promissão, que ela chama. Né? Essa bênção da promissão, ela foi que passou a Maria depois, nessa descendência de Maria. Então ela não foi deturpada. Então por isso Maria é pura, é virgem no começo, depois, antes, depois e durante. Né? Há toda uma. A outra coisa que eu também esqueci, né? Tá, mas volta de novo. Volta, fica aí. O quê? Eu acho que fica também. No caso, quando a gente tirou para a costela segunda, isso não é dogma, a igreja não afirma nada disso. Isso é apenas uma citação do possível lugar. Suponhamos que fosse verdade. Seria uma verdade. Essa costela foi para onde? Não, foi. Ela chegou, ela cita depois que ela foi colocada nos pais de Maria, na Santa Ana. Mas aí já tinha descendência que já tinha sido. Não, então, por causa disso, foi guardada essa bênção da promissão.
essa, vamos dizer a costela, a bênção da promissão e colocado depois nos pais de Maria. Porque quando os evangelhos falam assim, foi chegada a plenitude dos tempos. Quando se fala de plenitude dos tempos, significa o momento exato de Jesus nascer. Porque a população estava formada, a população já ia entender o amor que Jesus queria aplicar nas pessoas. Por isso se diz a plenitude do tempo. Foi chegada a plenitude dos tempos, São Paulo conta demais isso. Né? Na plenitude dos tempos, Jesus fez isso. Porque é o momento exato que as pessoas iam começar a entender o amor e daí passar por tradição. Né? Entendido? Sim, aqui eu esqueci, aqui foi todo mundo que entende que o número os 7 dias aqui é um número simbólico, né? Os 7 dias de criação do mundo é um número simbólico, porque 7 para os judeus, né? Seria um número simbólico, um número muito perfeito, né? É perfeição para eles, eles utilizavam demais os números. A gente vai ver na Bíblia inteira assim. 7, 12. 7, 12. Né? Então, esse aqui é a perfeição. Então, Deus fez em momentos perfeitos. Entendeu? Significa que foram 7 dias. Claro que a gente pega depois de 7 dias para a gente descansar, né? Porque Deus também descansou. Perdoar 7 vezes 7, descer. Eles exatamente usavam por isso. Pedro chegou a Jesus. Pedro chegou a Jesus e falou em questão de 7 vezes, porque ele sabia que os judeus gostavam muito desses números. Então, para eles era importante. Então, Jesus vem e responde: não, 70 vezes 7. Entendeu? Então, o número simbólico deles é tanto que ele fala que ele não veio para mudar nada, né? Ele só veio para acrescentar. Ele veio para melhorar. Exatamente. Veio para melhorar. Isso mesmo. Eu acho que aqui. Antes, e a questão do proto-evangelho? O que tem o proto-evangelho? Então, o Pentateuco. Isso. Sim. Quando fala lá que tu, serpente, ferirás o calcanhar da mulher e mulher. Sim, que está lá no versículo 3, versículo 15. Esse já é a prefiguração da vida de Maria. Da descendência, porque ele aqui fala da descendência. Então, né, que o demônio vai vir atrapalhar a descendência de Maria. Entendeu? Por isso que ela vai ser a que vai pisar na cabeça da serpente, do demônio. Ela que vai vencer o demônio. Né? Mas a igreja explica que, na verdade, por esse versículo aqui, não podemos definir exatamente que é Maria que vai vencer o demônio. E sim Jesus, porque ele vai vir pela descendência de Maria. Então é Jesus que vai ferir a cabeça. Entendeu? Muitas pessoas entendem que é Maria. Maria que pisa na cabeça do demônio, aí vai pintar a Maria pisando na cabeça, né, do demônio, mas na verdade, né, essas fontes foram a última que eu peguei, né, na verdade é Jesus que pisa na cabeça do demônio. Então é Jesus que quando vier no final, né, vai pisar e vai vencer o mal totalmente. Né? Tem algumas pessoas que a gente vai encontrar falar tanto aqui quanto a mulher de novo que vai voltar lá no Apocalipse, que essa mulher não tem nada a ver com a Nossa Senhora, essa mulher é a igreja. Apocalipse 12. Como, diante dessa pergunta, essa questão, essas pessoas que falaram, como agir? Você já está falando do Apocalipse? Não, estou falando aqui e lá. É porque a gente vai escutar pessoas às vezes falando assim, não tem nada a ver. Porque se a gente pegar Esses crentes loucos, né? Se a gente pegar esse trecho da Bíblia e Apocalipse 12, a gente vai ver uma semelhança enorme, entendeu? Não, porque se for pegar o Apocalipse, não existe outra tradução, outra interpretação do Apocalipse que não diz que aquilo lá não é Nossa Senhora.